A cada dia, Deus acrescenta em nossa comunidade famílias precisando de ajuda. Casa de recuperação, instituições como Casa das Meninas. Nosso apoio chega a inúmeras famílias. Nos ajude com alimentos perecíveis, produtos de higiene pessoal, leites, fraldas geriátricas, roupas e etc. Nos ajude a ajudar. Comunidade cristã, Casa de acolhimento, fé e virtude. Já está, né? Graça e paz, né? Nós estamos aqui mais uma vez nesse encontro, né? Eu gosto de usar a palavra encontro, porque a gente está se encontrando, porque ajuntar, você pode ajuntar, fazer um conjunto de elementos de várias naturezas. Mas encontro é encontro da mesma espécie, é encontro da mesma natureza. Então nós estamos nos encontrando na mesma natureza, nós somos irmãos se encontrando. Então, contempla o partilhar daquilo que é nosso, que o Pai nos deu. Então eu estou descrevendo aqui nessa saudação, sejam bem-vindos nesse encontro, a pedagogia da ceia. A gente fala tanto que a ceia é um sacramento, é um mandamento, seja algo que eu tenho que fazer porque é um mandamento, seja um sacramento que é algo que eu tenho que ministrar, não importa se é mandamento ou sacramento. Desde que o efeito, o elemento, o caráter pedagógico esteja presente. Qual é o elemento pedagógico da ceia? É ensinar como se vive. Deus resumiu quem Ele é, quem são seus filhos e como se vive essa família numa ceia. Então, qual é o entendimento pedagógico da ceia? O encontro. Eu posso me ajuntar para ter direito de comer o pão, para matar minha fome. Aí foi o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 11. O seu ajuntamento, vocês se reúnem, vocês se ajuntam para ficar pior, porque vocês se ajuntam para comer. Eles falam, você não tem comida em casa? Come em casa. Porque se você vem para comer na igreja, você não está tomando a ceia, você está jantando, você está almoçando. Porque a pedagogia da ceia é o encontro com os irmãos. Por isso que ele fala no final, 1 Coríntios capítulo 11, verso 32 ou 33, ele fala assim, então por isso, entendendo isso, discernindo o corpo, espere pelos irmãos. Então está se encontrando. São irmãos que se encontram não para comer, mas para partilhar. E se tem alguma coisa que a gente tem que receber nessa partilhação, é na consciência que aquilo que nós estamos falando agora não é meu próprio, é nosso. É o Pai que nos deu. Então, se eu tenho essa consciência e partilho essa pedagogia de você ter essa consciência que você está recebendo o nosso, no entendimento da sua responsabilidade de partilhar isso, porque é nosso, com outros tantos nossos que seja possível encontrar, que a gente vai sair desse encontro e você vai encontrar várias partes de nós. Você vai para o teu trabalho e vai encontrar uma parte de nós lá. E o que você vai fazer quando você se encontrar com nós lá no seu trabalho? Partilhar daquilo que o nosso Pai nos deu. A palavra. A semente que Ele colocou em você, os dons que Ele colocou em você, os dons segundo Cristo que estão em você. Aí então a ceia, esse encontro, nessa consciência, nesse entendimento da vida, que a vida não é me ajuntar com alguém de forma que esse alguém me dê aquilo que eu não tenho. Isso é um ajuntamento. Encontro é me encontrar no privilégio
na responsabilidade de dar aquilo que Deus me deu para eu dar para os outros. E aquilo que Deus me deu para eu dar para os outros me constitui quem eu sou, um filho de Deus. O filho de Deus é constituído daquilo que ele é, da semente do Pai, e ele vive essa vida se doando para o próximo. Isso é um encontro, não é um ajuntamento. Então tem uma mesa posta aqui no nosso Pai. Então nós estamos sentados na responsabilidade de cuidar um dos outros e de partilhar aquilo que Deus tem nos dado. Então quando eu falo, não sou eu que estou dando, eu estou recebendo. Todos nós estamos dando e recebendo. Você está dando o seu coração, você está dando a sua atenção, você está dando o seu entendimento, você está dando a consciência de sair desse encontro mais compromissado em ser a pessoa que Deus fez para você ser. Cristo. Uma expressão visível da essência do seu Pai. Para que as pessoas te vendo, dando, partilhando, partindo pão, possam entender a sua origem, de onde você veio e quem é seu Pai. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro, a essa mesa posta, que é sempre posta, ela está sempre colocada pelo nosso Pai, é o Pai que coloca a mesa, toda vez que você encontra com alguém. Todo encontro, quando você encontra com a tua esposa em casa, quando a sua esposa te encontra em casa, e vou dar um exemplo aqui, faz um cafezinho aí você fala assim, não, mas é a tua vez de fazer o café. Não vou fazer café não, então você não está consciente do seu privilégio de partilhar as coisas com nós. Você está defendendo o seu direito de estar sossegado porque você já fez a sua parte. Então você não está... Então, e se você for fazer o café, você está fazendo um que café. E a tua mulher não vai ver um quem fazendo o café. Então ela não vai conseguir ver a Deus em forma humana, expressando quem Deus é, prestando um serviço que é fazer um café. Então Deus está sempre trabalhando no nosso quem, na nossa consciência, trazendo clareza a nós e às pessoas de quem nós somos. Então nós fazemos segundo quem nós somos e não fazemos para que em segundo nós sejamos quem nós gostaríamos de ser. Então eu faço café para não arrumar confusão em casa, eu vou fazer café para acabar a discussão, para eu ser uma pessoa que finalmente encontrou a oportunidade de estar sossegada em casa. Então seja bem-vindo a esse encontro, em nome de Jesus. Amém? Nós temos assim partilhado algo... novamente nós vamos estar falando sobre isso, e Paulo ensina, eu não me incomodo de falar sempre as mesmas coisas, de insistir em alguma coisa e dar ênfase. Salmo 1 diz que a bem-aventurança se constitui em meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado o homem que medita na palavra de Deus. Ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro. Então, ele é um justo. Ele é uma pessoa que produz frutos. Ele sabe que ele é resolvido na quem ele é, na quem Deus fez para ele ser. Então a meditação na palavra, meditando na palavra, refletindo sobre a palavra, se debruçando na palavra, pensando na palavra de noite, diligentemente nesse trabalho de pensar na palavra, vai trazendo luz ao entendimento de quem já somos. A palavra não são ingredientes, fórmulas, métodos, arranjos normativos de regulagem de comportamento para eu ser a pessoa que eu gostaria de ser. Não, é luz no meu entendimento para eu entender a pessoa que Deus já me fez.
conhecer Deus e conhecer as definições divinas a respeito do homem. E não a juntar coisas na Bíblia para eu, mediante a minha demanda de ser alguém, eu definir Deus que pode me ajudar a ser quem eu quero ser. Me dando as coisas, ou me dando poder para conquistar as coisas que eu penso que eu não tenho, para finalmente eu me definir nessa pessoa que eu desejei ser. A pessoa que tem isso, e tendo isso, é reconhecido pelas pessoas, alcançando esse lugar que eu sempre desejei ter, eu possa ser a pessoa com esse reconhecimento humano e com esse prestígio que agora decorre desse lugar que eu alcancei. E quem ajuda isso com poder? Deus. E não é o Deus verdadeiro, vivo e verdadeiro das Escrituras. Porque o Deus vivo e verdadeiro é teu Pai, que te gerou, está na sua origem, que te orienta na vida, te guia na vida, para que você seja plenamente, amadureça, seja na sua plenitude, cheio, pleno da pessoa que Deus fez para você ser. E quem é essa pessoa? Quem é a nossa referência? Jesus Cristo. Jesus é a forma humana que Deus tinha para revelar quem Ele é através do Cristo, daquele que é ungido para dar a sua vida. Então, nós temos uma referência, um homem que revelou Cristo. Então, a forma de viver dele é a forma de um filho de Deus que vive na terra. Então, é aquela referência. Ele nos salva porque ele se torna a nossa referência de viver a vida do Filho de Deus. Esse é o caminho da salvação. Ele não é o Salvador porque ele me salva de uma situação ruim. Ele é o Salvador porque ele me mostra o caminho da salvação, o caminho de revelar a Cristo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 ao 10, Paulo, encorajando Timóteo, ele fala assim: Deus que te salvou e te chamou, segundo a vocação celestial. Então, ele nos salva, nos dando vida, e tendo essa vida de Cristo em nós, ele nos chama para caminhar essa caminhada que Jesus Cristo caminhou aqui na terra, entregando tudo que ele tinha para revelar o Cristo que estava nele, de modo que quem o via, viu o Pai. Então, nós somos como ele na terra. Esta é a salvação. Então, isso que nós queremos, isso que nós estamos compartilhando, porque nós usamos um termo, Deus está controlando tudo, e nós temos explicado que nós usamos esse termo decorrentemente, e muito mais agora correntemente, nessa pandemia, nós usamos Deus está controlando tudo, uma forma de nos apacentarmos, uma forma de a gente tranquilizar, um analgésico. Deus está controlando tudo. Então a gente entende que a gente tem uma agenda, a gente tem esse Deus que vai patrocinar quem nós queremos ser, que vai nos emprestar o seu poder para termos aquilo que a gente pensa que a gente tem falta, para ter direitos. E nessa agenda frustrada, nas situações difíceis, nas tribulações, nessa caminhada, a gente entende que Deus está controlando tudo, porque esse Deus, que é Senhor, tem poder para nos dar no final tudo aquilo que a gente quer. Então Deus está controlando tudo, no final vai ficar como a gente acha que é melhor para a gente. Ou a gente é filho de Deus, temos uma referência, Cristo, que é a materialização desse amor, aquele que materializou a essência invisível de Deus. Temos essa referência, nós temos toda essa condição em nós, que foi operada em nós na regeneração, que foi colocada sobre nós na justificação. Então eu tenho toda a condição de revelar Cristo como Jesus teve de revelar que Ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. Então eu posso ser tanto Cristo quando Jesus pôde revelar que Ele era o Cristo. Nós temos essa condição. A gente pode, a gente não precisa ficar num lugar esperando uma espiritualização com o poder de Deus, depois que a gente estiver tão cheio de treinamento, de normativas, de poder de Deus, aí sim fazer algo. Não.
Filipenses capítulo 2, verso 1. Se há alguma coisa de Cristo em nós, se há algum consolo, se há alguma misericórdia, se há algum amor, se há alguma consolação, você caminha. Já pode ir, que Deus já vai te direcionar, porque o que Deus precisa para chamar alguém é ele ser salvo, ele ter a natureza de Cristo nele. Ele chama para andar com ele nessa caminhada. Então, quem tem Cristo, ou quem confessa a Cristo, quem recebeu Cristo, não pode pular fora. Não pode não andar mais nesse caminho de amadurecimento para chegar à plenitude, a uma estatura de varão perfeito. Não dá mais. Então, entendendo que nós estamos em Cristo, que nós recebemos essa natureza de Cristo, essa identidade de Cristo, para uma caminhada, que nós vamos amadurecer nessa caminhada, então dentro dessa caminhada, nesse descanso, que o Senhor está me guiando nesse caminho, nesse descanso que eu tenho toda a condição de ser plenamente quem Deus me fez para ser, nessa caminhada, então eu estou certo que não vai me faltar nada para eu ser a pessoa que Deus me fez para ser. Não importa a situação que eu esteja vivendo. Então eu posso dizer, nessa plataforma de filho, Deus está controlando tudo, porque Ele é o Senhor. Então eu entendo que todas as coisas que estão acontecendo estão colaborando de algum meio para desenvolver a pessoa que eu já sou. E todas as coisas acontecem colaborando para eu desenvolver a pessoa que eu sou, entendendo que eu sou filho, mas se eu não entendendo que eu sou filho, que eu quero ser uma pessoa no final desse processo, as coisas que estão acontecendo podem estar me atrapalhando para eu alcançar a pessoa que eu quero ser. E as minhas orações são como que Deus não estivesse entendendo o papel que Ele tem na minha vida, de me acudir, de me salvar, de me poupar, de me ajudar, de incrementar a minha vida com poder. Eu separei um texto aqui. A gente vai ficar continuando, a gente vai continuar explorando esse texto. Está em primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 4. Eu queria, no decorrer desses dias, do nosso encontro, explorar bastante essa epístola, né, que mostra claramente essa caminhada, esse processo do Filho de Deus, de ele poder declarar que Deus está controlando todas as coisas. Eu creio que Deus vai estar falando muito com a gente. Então eu vou ler aqui na versão. Outro dia um pastor amigo perguntou: qual é a versão que você está lendo? Eu respondo: aqui tem a letra maior. Então eu peguei uma Bíblia aqui que tem uma letra maior e consulto todas as Bíblias que tem aqui em casa para entender melhor o contexto. Então a versão é ultra gigante, né, BQ James, King James. Então pode ser uma versão diferente da tua que você está lendo, mas a gente vai comentar, vai explicar, vai ficar tudo de acordo com a vontade de Deus. Então diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 1 ao 4. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhas de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Em outras versões diz graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele separa bem que a graça e a paz você tem de Deus e você tem graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. É a mesma graça e paz, é a mesma, mas num processo. Um é você recebendo e o outro você desenvolvendo. É isso que ele vai falar no decorrer da epístola. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Então, ele está identificando que aquela comunidade dos Tessalonicenses é uma comunidade que está em Deus e em Cristo. O endereço dessa comunidade não é um CEP num lugar. Ele está entendendo que o endereço dessa comunidade é Deus e Cristo. Estão em Deus e estão em Cristo. E ele está agradecendo porque ele está vendo coisas nessa comunidade, na relação dessa comunidade,
que faz com que ele possa falar isso. Eu estou escrevendo para vocês, a igreja que está em Deus está em Cristo. Graça e paz da parte de Deus Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Estou agradecendo porque eu tenho visto isso. Então, o que ele está vendo, ele vai falar agora, o que ele está vendo nessa comunidade, que ele pode, ao ver isso, agradecer a Deus e dizer, o endereço de vocês é Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Ele fala, então ele vai falar aqui no verso 3, lembrando-nos, a gente lembra de vocês, e por isso que a gente agradece, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, em outras versões, da operosidade da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Verso 4, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então, ele chega à conclusão, porque é isso que eu estou vendo em vocês. A fé operosa, ou a fé que opera, o trabalho de amor e a paciência que persevera, mostra para ele, testemunha para Paulo, dá o diagnóstico, traz a evidência que eles são eleitos, que foram pessoas que foram chamadas por Deus, receberam a vida de Deus para viverem desse jeito. Então é algo muito interessante para a gente pensar, porque às vezes a gente confunde um pouco com uma religiosidade evangélica. Então parece que eu indo para uma determinada igreja evangélica e assumindo o costume daquele lugar, vestindo as roupas evangélicas, comendo, assumindo para mim uma dieta evangélica, comendo isso ou não bebendo aquilo, eu me torno um evangélico. Mas Paulo não está dando graças a Deus porque eles se tornaram evangélicos, porque eles frequentam um lugar evangélico, cantam músicas evangélicas, fazem culto evangélico, falam como os evangélicos. Ele está dando graças a Deus porque eles são cristãos. Eles têm a identidade de Cristo, a vida de Cristo, os valores de Cristo. Tudo que eles fazem é a autoridade que o Evangelho dá a eles, de que aquilo que eles fazem é carregado da natureza de Cristo, da identidade de Cristo e do caráter de Cristo. É o Evangelho, a autoridade do Evangelho que transforma uma pessoa em referência. Então ele está falando no decorrer desse capítulo que eles se tornaram uma referência, exemplo do que é uma igreja que segue a Deus. No decorrer ele fala isso. Então, o que nós deveríamos ter, o que nós deveríamos manifestar? Uma fé. E o que é fé? Uma fé operosa. Fé não é o poder que eu tenho, ou um método que eu tenho, ou algo que está ao meu dispor. O Evangelho não é um instrumento que está ao meu dispor, que eu faço alguma coisa, que Deus se sente obrigado de fazer aquilo que eu preciso que Ele faça para mim, para me livrar de alguma situação, ou para Ele me impulsionar para eu conquistar algo e ser a pessoa que eu gostaria de ser. Não, o Evangelho é o que me garante que aquilo que eu estou fazendo vai expressar a minha natureza, é a minha natureza de filho de Deus. Então a fé é a consciência que é formada a partir da natureza que eu recebi. Então, eu não sou salvo pela fé, eu sou salvo pela graça. E a fé é a consciência que é formada da pessoa que eu sou, mediante aquilo que Deus me deu. Então, Deus, que é meu Pai, me deu graça, Efésios 4, verso 7. A todos nós foi dado graça do Pai para nós. E essa graça é segundo o dom de Cristo. Então, Cristo se torna a nossa vida. Essa vida é operada em nós por meio do Pai. O Pai dá essa vida para a gente. Essa vida da ressurreição, desse Cristo revelado na ressurreição.
Cristo, Filho de Deus vivo. Então nós temos isso foi operado em nós através do Pai. Essa semente de Cristo foi gerada em nós, semeada em nós. Então nós temos essas naturezas. Então a fé é essa consciência formada a partir daquilo que Deus me deu, que me constitui filho e que não é para mim. Aquilo que foi dado para mim, que me constitui, é para o outro. Então essa consciência de que eu tenho que entregar aquilo que Deus me deu, que sou eu, é um trabalho de amor. Então eu vou trabalhar entregando a minha vida. Então tudo que eu faço em prestação de serviço é um trabalho que eu realizo com Deus e Deus através de mim de transmitir quem eu sou e as virtudes que estão em mim implantadas. Então, quando eu presto um serviço na igreja, no trabalho, em casa, fazendo café, fazendo uma faxina, vendo televisão, no trabalho, fazendo, seja qual for a sua aptidão de prestação de serviço, na prestação de serviço você trabalha, Deus trabalha através de você e você trabalha com Deus, desenvolvendo as virtudes que Deus implantou em você e entregando e transmitindo essas virtudes às pessoas. Isso é trabalho de amor. Então eu me torno filho de Deus, a minha origem espiritual, e manifesto a minha origem espiritual quando eu presto um serviço qualquer. Eu presto esse serviço com piedade. Piedade é a forma como eu revelo a minha origem espiritual. Então, toda a prestação de serviço que eu faço e no convívio das pessoas, na prestação de serviço, segundo as minhas aptidões, vão revelar a minha origem espiritual, porque eu sou um homem piedoso, caridoso. Eu não sou... Caridade é ao contrário de miserável. Eu não sou miserável. Eu tenho a perspectiva de que eu sou filho de Deus, então eu entrego tudo. Tudo que eu tenho de mim. Então, tudo que eu faço na prestação de serviço é um trabalho de expressar as virtudes de Deus implantadas em mim. Então, fica uma expressão, aquela prestação de serviço fica uma expressão de virtude. Aquilo que eu faço é a forma, é Deus em forma humana, expressando amor, paciência, longanimidade, benignidade, alegria e fidelidade naquela prestação de serviço. Com o propósito de quê? Com o propósito da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Então, Deus e Pai tem uma imagem, é Cristo e a igreja. É o homem que Deus, triuno, diz, façamos o homem à nossa semelhança para que nós tenhamos uma imagem de quem nós somos. Esse homem é Cristo e a igreja. Então, o último Adão veio aqui na terra, que é Jesus Cristo, o último Adão, e esse último Adão, na plenitude dos tempos, ele se torna a semente do Cristo. Essa forma humana se doando para revelar Cristo se torna o primogênito de muitos irmãos. Então, é o último Adão, agora é o primogênito de Cristo. Então, Deus Pai fez isso. Então, agora ele tem o homem, Cristo e a igreja, e a igreja formada de muitos irmãos como Cristo cabeça. Então, nós temos fé, consciência de que nós somos filhos de Deus e trabalhamos em amor, em piedade, em caridade, com o propósito de quê? De ter essa consciência, transmitir essa consciência que nós somos parte de um todo. Então, eu estou no meu trabalho, eu estou com meus irmãos na igreja prestando serviço, mas trabalhando com Deus de transmitir virtude. Nessa transmissão de virtude é com um propósito que aquelas pessoas que estão recebendo essa virtude nesse convívio tenham um entendimento de que elas são parte de um todo. Então, eu vou suportar, paciência, é suportar os irmãos uns aos outros, né, para a gente continuar nessa comunhão, com o propósito de a gente entender que a gente é uma família.
com o propósito de a gente entender que a gente é uma família, que nós somos irmãos, que nós somos membros de um corpo. Então, a gente persevera nessa tensão formada. Ele não entendeu que eu amo, então ele faz de tudo para eu não gostar dele. Aí eu tenho essa paciência que persevera no Senhor Jesus Cristo diante de Deus e o Pai. Então, Deus e o Pai, que quer ver-se na igreja, que a igreja é a imagem dele, ele se faz conhecido através da igreja agora, nesse momento, que agora a igreja revela a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e potestades, agora. Então Deus quer se ver na igreja, as suas virtudes. Então, a nossa perseverança em paciência com cabeça a Cristo, na consciência que a gente faz parte de um corpo. Então, quando eu exerço essa paciência, suportando, sendo longânimo, não desistindo dos irmãos, continuando nessa relação de transmitir virtude, eu tô sendo inteiro na minha parte, porque eu estou tendo consciência de todo. Na esperança que essas pessoas que estão convivendo comigo no meu trabalho, ou na igreja, em algum serviço, vão entendendo, vão sendo iluminados no entendimento, porque tem uma referência de uma parte inteira da sua entrega, na consciência de um todo. Esses irmãos, seja na prestação de serviço no meu trabalho, ou seja dentro da igreja, na comunidade, vão entendendo também a sua integridade, vão tendo consciência da integridade deles na consciência do todo. Aí quando a pessoa tem consciência de que ele é inteiro como parte, na consciência de um todo, família ou corpo, ele assume, ele é impelido para assumir a responsabilidade de também de ser paciente na perseverança em Cristo Jesus diante de Deus. Trabalhando na piedade, na caridade, fundamentado na sua fé, na consciência de quem ele é. Isso é um movimento. Isso é um movimento que a palavra de Deus diz, sermos diligentes em preservar a unidade da unidade do Espírito. Então a igreja, o corpo, a família, ela é descrita pelas Escrituras como unidade do Espírito. Então a igreja, esse endereçamento, a comunidade dos Tessalonicenses tem um endereço, é Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo. Então não é algo físico, tem uma imagem física, estética, um endereço, mas ela não acontece nesse endereço se nesse endereço não há fé operante, um trabalho de amor, na consciência, no propósito de formar uma família e um corpo. Porque este é o propósito, o fim de Deus Pai, de ser conhecido através de uma expressão visível de quem Ele é numa família ou num corpo. Família de Deus, corpo de Cristo. Amém? Esse é o Evangelho. Eu queria, para a gente... Caiu o microfone aqui. Eu queria, assim, ler o versículo 1 e a gente parar um pouquinho para dar continuidade posteriormente. Eu queria citar agora aqui com vocês, eu quero basear o versículo 1 do primeiro capítulo de Tessalonicenses, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses que está em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu quero citar aqui versículos do terceiro capítulo da carta de Paulo a Tito. Ele fala, esta é a palavra fiel. Então, os versículos seguintes, ele fala, que palavra, quem é esta palavra fiel? Ele fala assim, quando, porém, manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça que nós tenhamos praticado, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou.
por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que Ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, a fim de que nos tornássemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aí Paulo continua: esta é a palavra fiel. Fiel é esta palavra. Esta palavra que nós falamos, que Deus é o nosso Salvador, que nos salva nos salva segundo a sua benignidade, seu amor, a sua misericórdia, não por nossas obras, mas por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que nos torna, que nos faz herdeiros, segundo uma perspectiva da vida eterna. Esta é a palavra fiel. Aí ele fala com Tito o seguinte: eu quero que você faça afirmações a respeito disso, afirmações categóricas, firmes, contundentes. Para quê? Para aqueles que creem, ou para aqueles que foram regenerados, para aqueles que foram chamados, para aqueles que receberam a natureza de Cristo. Sejam diligentes, solícitos nas boas obras, porque isso é excelente e proveitoso ao homem. Quando ele fala que é excelente ao homem, porque é esta maneira, a única maneira de se manifestar quem Deus é, através das boas obras praticadas pelo justo, pelo regenerado, para aquele que foi lavado pelo derramar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Deus, nosso Salvador, Pai, derramou sobre nós por meio de Cristo Jesus. Então, isso é o Evangelho. Então, nós estamos vendo, Paulo falou isso a Tito, isso é a palavra fiel. Fala sobre isso categoricamente. E nós estamos lendo a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, que ele está vendo isso. Aquilo que ele escreveu a Tito, ele está vendo em Tessalonicenses. Essa comunidade de cristãos vivendo dessa forma. Herdeiros de Deus. Quem são herdeiros? Como é que eu identifico um herdeiro de Deus, um filho de Deus, um co-herdeiro com Cristo? Fé operosa, trabalhando por amor, na consciência, para formar a consciência de que nós somos filhos da família de Deus. Então, o verso 1, ele fala assim, que nós recebemos graça e paz de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele não fala Salvador Jesus Cristo. Ele fala Deus e Pai e o Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos graça e paz. Então, eu queria assim, ter 5 minutinhos. Então, nesse primeiro momento da nossa experiência com Deus, nós temos uma experiência com Deus Pai. Então, ele nos regenera, ele nos opera a vida de Cristo em nós. A palavra diz quem é esse Cristo em nós? A palavra diz em Isaías 9:6, fala assim: foi nascido um menino, um filho foi nos dado, o governo estará sobre os seus ombros, o nome dele será este. Então, o nome não é um substantivo que distingue João de José e de Pedro, não é um numeral, 1, 2, 3 ou 4, uma chamada para distinguir indivíduos. O nome é o seu caráter. O nome é constituído de elementos essenciais que formam a pessoa. É uma vocação, é um verbo. Então, o nome desse filho que foi nos dado em forma de menino que nos nasceu é chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Então, esses elementos essenciais que formam o caráter redentor de Cristo e o caráter salvífico de Jesus Cristo foi operado em nós. O que está sendo descrito em Isaías 9, verso 6, é o que está dentro, o que compõe, o que constitui da semente incorruptível que Deus implantou em nós. Segundo 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Nós fomos regenerados na ressurreição de Cristo. E no verso 23 do mesmo capítulo, nós fomos regenerados por uma semente incorruptível, da semente do Cordeiro, conhecido antes da fundação do mundo. Então, foi operado em nós, num novo nascimento, essa semente, esse nome. Nós somos batizados nesse nome de Cristo, nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos esse caráter em nós. Isso foi implantado, isso é graça, essa vida que nos salva. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, nós fomos salvos pela graça. Ele nos deu uma vida, essa vida que nos dá paz. E essa vida é desenvolvida depois, posteriormente, mas no mesmo processo de salvação, essa salvação é desenvolvida no senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos essa natureza e nós vamos ser guiados num processo de caminhar no caminho da verdade, para sermos próximos de sermos como Deus é em virtude, nesse caminho onde o Senhor vai nos pastorear, guiando para esse caminho de justiça. Ok? Então, todo o desenvolvimento dessa epístola é nisso. É nesse desenvolvimento. Então, eu queria, se Deus nos conceder essa graça, se for da vontade de Deus, que no próximo encontro nosso, nós possamos falar pontualmente cada elemento essencial que compõe esse caráter de Cristo. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esses elementos essenciais que foram operados em nós, que nos fazem filhos de Deus à semelhança do Pai, e nesse processo de caminhar no senhorio de Cristo, no pastoreado de Cristo, numa caminhada que vai fazer com que a gente expresse claramente as virtudes de Deus. O amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo. Então, vamos orar. Orar, pedir a Deus que Deus nos conduza nesse caminho, que o Espírito Santo possa operar em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu falo, se há algo de Cristo em nós, se há alguma consolação, se há alguma misericórdia entranhável, se há amor fraternal, completai a minha alegria, completa isso, desenvolve isso. Aí ele fala, não considerando as coisas propriamente suas, mas de todos, se movimenta em piedade. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que se esvaziou e foi encontrado em forma humana. Então, a gente que está nesse processo de esvaziamento, de ser uma ferramenta, de ser uma humana, onde a gente trabalha, para que Deus tenha uma forma humana, onde a gente presta um serviço na comunidade evangélica onde a gente está congregando, que Deus tenha uma forma humana na nossa família, a forma humana, Deus tem uma forma humana de pai, de marido, de mãe, de filha, de filho, de colega de trabalho. É nesse processo de esvaziamento e de ser encontrado uma forma humana que a gente vai tendo consciência do propósito da vida, da vontade de Deus, que Deus é na caminhada. A gente tem todas as condições operadas em nós, a mente de Cristo, Cristo em nós, o Espírito Santo de nós, mas é na caminhada, se submetendo a essa vida, se submetendo à vontade de Deus, que é a própria vida de Deus em nós, nesse impulso de vida em nós que nós vamos desenvolvendo
essa consciência e sendo levados à estatura de varão perfeito. Então, vai se cumprir o propósito de Deus nessa caminhada, que é Deus ter uma imagem, uma expressão de quem Ele é em virtude, numa comunidade de filhos, e nós vamos alcançar o nosso destino. A nossa vida tem um destino. Qual é o nosso destino? Ser uma imagem clara de Cristo. Nós fomos chamados, fui salvo e chamado para uma vocação. Qual é essa vocação? Ser uma imagem clara de Cristo, para que Cristo seja o primogênito de muitos irmãos. Vamos orar. Então isso não está contido, represado, porque Paulo está preso, a palavra está livre. Isso não está bloqueado, contido, gerenciado, impedido, obstruído por causa de uma pandemia, porque você não tem mais direito de ir e vir. Aonde você está, você pratica essa consciência. Esse caminho de Deus te levar à estatura não é tempo e espaço. Está diante de você a referência, não é aquilo que vai na frente de você para você alcançar. Está diante com uma referência. Então, quando eu estou prestando um serviço e Deus trabalhando em mim, as minhas virtudes, eu trabalhando na expressão das virtudes que estão em mim, eu tenho uma referência. Diante de mim está Cristo. Aquele que viveu plenamente como um filho de Deus, vive na terra, totalmente compromissado em fazer a vontade de Deus e cumprir o seu propósito e alcançar o seu destino. Vamos orar. Pai amado, querido Deus, que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Essa é a oração, de que Deus possa nos conceder espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dEle. Eu não posso conhecer Deus plenamente no seu poder, na sua sabedoria, na sua onisciência, nos atributos de Deus. É impossível conhecer Deus, mas eu posso conhecer Deus plenamente nas suas virtudes. Eu posso conhecer plenamente Deus no seu amor. Eu posso conhecer plenamente Deus na graça do seu Filho. Eu posso conhecer plenamente Deus na comunhão do Espírito Santo. Esse conselho triuno, que Deus nos dê revelação e ilumine nosso entendimento para conhecer Deus, não na nossa devoção, mas na própria nossa natureza de semelhança a Deus, cumprindo a sua vontade, seguindo a nossa vocação. Eu oro para que Deus ilumine nosso entendimento com o espírito de sabedoria e de revelação, que o nosso coração seja iluminado para que a gente saiba, para que a gente deixe de ser ignorante, para que a gente deixe de ser obscurecido e não ande instintivamente na satisfação das nossas necessidades ou intuitivamente naquilo que é só interessante, naquilo que contempla um interesse, uma conveniência nossa, mas que a gente não seja obscurecido no entendimento, mas iluminado no entendimento, a gente possa andar sabendo quem nós somos e o que Deus nos deu para que nós sejamos quem nós somos, o porquê nós somos quem somos, para que se cumpra o propósito dele na igreja, que é o corpo de Cristo. Que Deus ilumine nosso entendimento para que nós possamos ser inteiros, completos em todas as circunstâncias, em todas as situações, para que você possa praticar a sua consciência, não importando a circunstância, a situação. E que Deus, a minha oração é que Deus te conduza nesse caminho, que Deus vá te impelindo, te forçando nesse caminho, e que você não resista a Deus, que Deus te leve a algo que você não quer fazer, que você não está disponível a fazer, para que Deus te conduza a isso, para que você seja formado, você seja ajustado. Em nome de Jesus. Amém. Guarda isso no seu coração. Abacuque, capítulo 2, verso 4, diz que o justo viverá pela fé. Se eu não me engano é o verso 4. O justo viverá pela fé. E no versículo 14, ele fala que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem a terra. Então, a glória de Deus, o conhecimento das virtudes do Pai vão se encher a terra como as águas cobrem a terra, quando o justo caminhar pela fé. Então a gente fica orando para Deus encher de poder a terra. Não.
Se a gente caminhar no senhorio do Senhor Jesus Cristo, onde a fé nos torna justos, um filho de Deus praticando justiça vai revelar o Pai justo. Esse conhecimento de que Deus é um Pai justo, que é a vontade de Deus, que cumpre o propósito de Deus nesse planeta. Então não tem alternativa à vontade de Deus. É uma decisão absoluta de seguir o caminho do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Glória a Deus.